Pessoal, tranquilo? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona o supervisório na prática. Ou seja, como que ele é aplicado lá realmente na área, lá na indústria, como que ele é utilizado na indústria. E eu vou mostrar para vocês através de um exemplo de um serviço que nós fizemos em uma pedreira. O supervisório nada mais é de que um programa do computador que você interliga ele a um CLP, ou seja, um controlador lógico programável, e através dessa comunicação você faz o controle do determinado equipamento, determinado processo lá na indústria. No caso aqui que a gente está mostrando, a gente tem um computador lá na cabine de operação, e esse computador, através de um switch, ou seja, sai um cabo de rede lá do meu computador, ele liga no switch e desse switch ele liga no CLP. Através dessa comunicação, através do cabo de rede, eu consigo, pelo computador, clicar em cima de determinado equipamento, ligar e desligar o equipamento e obter informações como corrente, tensão, frequência, várias coisas. E isso eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que ele é feito. Então nada mais é do que um programa de computador, que ele é interligado ao CLP e através do computador você opera aquele determinado processo, o seu equipamento ali. Então vou mostrar para vocês. Então pessoal, cada automação que você fizer utilizando o supervisório, você tem que utilizar de acordo com o fluxo que você tem lá na sua empresa. No caso aqui é uma pedreira. Então vou mostrar para vocês como funciona o fluxo dentro de uma pedreira. E para que você entenda isso, você tem que entender que existem no mínimo 4 equipamentos muito utilizados dentro de qualquer pedreira que seja. Esses equipamentos são o britador, a correia transportadora, a calha vibratória e as peneiras. Então como que funciona uma pedreira? De forma bem leiga, não vou usar termo técnico, porque eu estou tentando explicar da forma mais objetiva para quem não conhece, a pedreira funciona basicamente o seguinte sentido. Você tem uma pedra enorme, às vezes maior do que o tamanho de um carro popular, ela é jogada dentro de um britador, que aqui é indicado por esses equipamentos. Esse britador, ele quebra essa pedra, um tamanho um pouco menor, só que não é suficiente para já sair pronto o material lá na ponta, que seriam esses materiais que a gente vê aí hoje no comércio, que é brita 0, brita 1, brita 2, areia fina, areia média. Então o que acontece? Ele joga no britador, quebra essa pedra um tamanho um pouco menor. As correias transportadoras, elas levam esse material para os outros equipamentos. No caso, ela pode levar para uma peneira, que aqui tem indicado de amarelo. Essa peneira é igual o pedreiro tem obra que ele peneira a areia. Aqui é a mesma coisa, só que no tamanho industrial. A peneira ela tem várias telas, cada uma com um orifício de um determinado tamanho. E essa pedra que saiu do britador e transportada pela correia, ela cai dentro de uma peneira dessa. Essa peneira ela faz a separação. Aí ela separa por tamanho. Ó. Esse tamanho de material vai para a correia tal, vai fazer tal coisa. Esse material vai voltar e vai entrar no britador. Esse outro material já está pronto. Aí depende do tipo de pedreiro que você tem. Mas no básico é isso. O britador quebra a pedra, a correia transportadora transporta a pedra, a peneira separa a pedra e você tem a calha vibratória. O que é a calha vibratória? Muitas vezes, quando você acabou de passar aqui no britador e a correia transportou e a peneira separou, às vezes esse material ainda não está pronto, então ele gera um pulmão muito grande. Esse pulmão, o que a gente faz? A gente utiliza esse pulmão, que é o acúmulo de material aqui, que a gente indicou, por exemplo, como B4, como se fosse Brita 4. Esse pulmão, ele fica ali no chão, ali, gerando um monte de pedra. E dele, você tem que ter um equipamento que puxa essa pedra dele e joga numa correia transportadora para continuar o processo. E para que isso aconteça, a gente utiliza a calha vibratória, que é um equipamento que utiliza inversor de frequência, em que ela fica no fundo do pulmão, então a pedra cai dentro dessa peneira, dessa calha vibratória, ela vibra empurrando o material para frente. Então ela fica vibrando e empurrando o material. Esse material cai numa esteira e a esteira continua o processo novamente. Ou vai para uma peneira, separa de novo, ou vai para o britador para quebrar a pedra de novo e assim vai. Então no básico é isso, a pedra entra enorme e sai o material pronto, conforme você vê aí, brita 0, brita 1, areia fina, areia média. Então por alto é assim que funciona a pedreira. Aqui eu estou mostrando o fluxograma. Mas eu vou mostrar para vocês lá na prática o que é cada equipamento. O que é a peneira, o que é a calha, o que é o britador e o que é a correia transportadora. Então aqui é só para ter uma noção do fluxo, tá ok? Pessoal, conforme vocês podem ver aqui, o que o supervisório
é melhor do que o sistema que estava lá antes. Antes, a gente utilizava uma mesa de mais de 2 metros de comprimento, cheio de botões. Um botão por liga, um botão por desliga, uma lâmpada de indicação de falha para cada motor. São mais de 40 motores. Imagina o operador, quando já tem muita experiência, lógico, ele consegue operar aquilo ali. Mas imagina você treinar uma pessoa para operar aquilo ali e no caso de uma emergência, qual botão ele vai apertar? Você fica desnorteado. Pelo supervisório, você reduz isso tudo para um fluxo melhor. E você cria várias telas. Você pode criar uma tela só para monitoramento, uma tela só para visualização da planta. Igual nesse caso, o que a gente utiliza que o supervisório ficou bom? Uma tela. Isso aqui é a planta geral, para quem tiver na área da gerência, verifique isso aqui. Nós temos uma tela de produção, ou seja, o operador ele trabalha aqui. Então o que o operador faz? Ele tem a opção de ter o sistema automático ou manual. O que seria automático? Ele aperta um botão, os equipamentos são ligados de acordo com sua programação no CLP, ou ele aperta uma vira-chave manual e liga cada um de forma manual mesmo. E ele tem um controle de rotação dos equipamentos, ou seja, aqui a gente controla a rotação do inversor de frequência, e qualquer falha que der, ele vai piscar aqui indicando falha. E se não tiver nenhuma falha, aqui vai estar escrito liberado. Ou seja, numa tela só, ele tem visualização de todo o fluxo. E qualquer problema que ele tiver que reagir aqui, ele consegue desligar o equipamento, tudo pelo clique de um mouse. E além disso, você tem a emergência geral separada. Por quê? Ela não pode estar intervindo aqui no sistema. Que se desligar o computador, a emergência geral está à parte. Ou seja, você pode bater emergência, independente do computador estar ligado ou não, por questão de segurança. Então nós temos também as telas onde a gente coleta os dados, ou seja, aqui a gente vai fazer aqui vai ter a tela ainda, que a gente vai coletar os dados, vai colocar a data inicial e final e vai exportar em Excel para trabalhar com os dados em Power BI. Então a gente vai saber quanto que foi ligado o equipamento, foi desligado, esse tipo de coisa, todo esse controle você vai ter. Quanto tempo o equipamento ficou ligado, quantas horas trabalhou determinado motor. Isso tudo é utilizado pelo pessoal da engenharia de produção, lá através do Power BI, para saber quantas horas já trabalhou o motor tal para dar manutenção. Isso auxilia na sua manutenção preventiva e até futuramente na corretiva, mas aí eu não vou entrar nesse detalhe aqui não, que o nosso foco é supervisório. A gente tem também uma tela de monitoramento, ou seja, o operador ele consegue visualizar todos os parâmetros que ele necessita. Então, ele tem um monitor com essa tela, que ele verifica a corrente, temperatura, tudo do circuito lá, do fluxo. E ele tem a outra tela, que é a tela de produção. Então ele consegue produzir numa tela e verificar o monitoramento na outra. E qualquer alarme que ele der, ele vai indicar para você o nome do alarme e o que é a mensagem de alarme. Então, por exemplo, boteira de emergência geral acionada. Ele sabe que tem um erro ali. Aí ele já sabe qual procedimento ele vai executar, de acordo com o treinamento que foi dado lá. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, da onde saiu. Ou seja, antigamente era isso aqui, ó. Antigamente era uma mesa dessa aqui, ó, cheia de botões. E isso tudo se tornou apenas isso, ó. 2 monitores. Um com a tela de monitoramento de parâmetros e o outro com a parte de produção. É a tela geral para o pessoal da gerência verificar lá qualquer coisa, entendeu? Então, por alto, isso aqui é um funcionamento de uma pedreira. Essa aqui é a parte que a gente só está mostrando por alto aqui, o funcionamento dela. Eu vou mostrar agora na prática, ou seja, lá em campo, tudo que foi executado, os painéis que foram montados e toda a filmagem que foi feita lá, para mostrar para vocês o que é cada equipamento desde a pedreira e como é que funciona e como que é muito mais fácil você trabalhar com o supervisório do que uma mesa cheia de botões. Fala pessoal, tranquilo? Vou mostrar aqui para vocês, ó, esse aqui é o nosso painel do PLC, ó.
PLC tá aqui em cima, PLC da Altis, esse PLC aqui, ó. PLC da Altis é o Nexto. Esse painel PLC, nossa fonte aqui, todo comando 24 volts. Eu vou virar a câmera aí para mostrar painel por painel para vocês. Todos os painéis etiquetados, da etiquetação. Dá um barulho aí porque o pessoal tá em manutenção ali fora. Aqui, ó, PLC da Altis, da linha Nexto, CPU NX 3010. Temos aqui também um switch da própria Altis para fazer a comunicação entre o supervisório na cabine e o PLC. Então nós temos aí, ó, PLC, disjuntores, a fonte, comando 24 volts, toda a parte de comando 24 volts. Temos também agora a parte de potência, ó.